A verdade é a seguinte, a diretoria não aguenta mais ele não aguenta mais os caras. E dentro do elenco tem muito jogador que já não aguenta mais o Gabriel. Não dá. O Felipe Luiz, o início dele é excelente. Merece todos os elogios. Agora, ele tem que definir o que ele quer ser. Quer ser chefe dos caras ou brother? Uma coisa ou outra. As duas não dá, irmão. Sejam bem-vindos ao nosso canal e a semana continua quente. Gabigol continua dando trabalho pro Flamengo. A gente vai ver aqui agora um pedaço, né, do posse de bola hoje do UOL, onde Mauro César questiona se Felipe Luiz é chefe ou é brother. Vamos ao vídeo. O Gabigol teve um cachimbo da paz ali, Marcos Braz, Gabigol, para a saída dele ser mais suave do Flamengo no fim do ano. Mauro, isso é uma estratégia política para não, sei lá, vai que perde uns votos na eleição no fim do ano? Ou é um castigo para o Gabigol, que vai ter que ir lá para o Mato Grosso e ficar no banco contra o Cuiabá? É, para não dar um prêmio para ele, isso é óbvio. Eu escrevi isso no meu blog na semana passada. Interrompi até meu período curtinho de férias para publicar isso no blog. Os caras não querem dar uma folga para ele no Rio de Janeiro, né, gente? É isso. O Flamengo não quer falar. Fora do jogo com o Cuiabá, você acha que o jogador fica triste? Ele fica no Rio de Janeiro. Uma coisa é um jogo em São Paulo, que ele tem os amigos dele, tem os programas dele em São Paulo e tal. Ele tendo um dia de folga depois de uma partida em São Paulo, para ele não é ruim. Joga em São Paulo, fica por lá e tal. Beleza. Um cassino clandestino. Inclusive foi lá que ele foi encontrado debaixo da mesa, é verdade, foi em São Paulo. Agora, em Cuiabá, todo respeito a Cuiabá, não é o lugar que o Gabriel frequenta, entendeu? Ele não sai do Rio para curtir uma balada em Cuiabá. São Paulo é diferente. Então, os caras não querem dar uma folga para ele. É só isso. A verdade é a seguinte, a diretoria não aguenta mais ele não aguenta mais os caras. E dentro do elenco tem muito jogador que já não aguenta mais o Gabriel. A situação dele é praticamente insustentável. Tem que fazer muito malabarismo para tentar consertar isso aí. E ele foi afastado, acho até curioso que as pessoas ficam colocando em dúvida tudo que foi publicado sobre o que houve no vestiário e tal. Nem precisaria acontecer aquilo. O que ele fez na saída do campo, quando ele atacou o Tite e depois a diretoria, eu sempre sugiro o seguinte, as pessoas que ainda defendem, experimenta no seu trabalho, na sua empresa, mandar aquele e-mail geral, aquele que vai para toda a empresa, atacando o chefe geral da empresa, CEO, superintendente, diretor, sei lá que já vai ter o nome, e todos que estão ali no primeiro escalão. Faz isso e vê o que acontece contigo. Foi o que ele fez publicamente. Ou seja, por mais que ele tenha restrições, que ele tivesse até motivos, que eu acho até que não tem, quem tem motivo para questionar a diretoria do Flamengo é o torcedor do Flamengo, por ter feito ainda uma oferta para ele de aumento de salário com um ano de contrato, sem jogar nada há um tempão. Isso é que deveriam questionar. E outra coisa, será que é por conta de questão política? Não sei. Aí eu não sei qual a estratégia dos caras lá. Mas a pergunta que eu faço é, você bancar o Gabriel, tá? Mesmo com tudo que já aconteceu, te traz votos ou faz perder votos? Alguém acha que ele tem toda essa popularidade com a torcida do Flamengo e, consequentemente, com os caras que votam lá, os associados? Enorme, que todo mundo é Gabizete? É só ver o que houve no Maracanã. Para servir como referência, embora seja um colégio eleitoral diferente do público que estava no estádio. As pessoas foram indiferentes a ele na quarta-feira, no jogo contra o Atlético Mineiro. Indiferentes. Ninguém gritou o nome dele, não houve nada. Nada. Foi lá, botou camisa 10, foi ali, olhou no campo e tal, voltou. Ninguém deu a mínima, cara. Deu a mínima. Ele quebrou. É bem importante, né, o que o Mauro César está falando. A gente até fez um vídeo aqui no canal falando sobre o clima que ficou, né, depois de Gabigol ter dado as entrevistas lá, dizendo que ia sair, onde ele jogou água no chopp, onde fez a festa, né, do título da Copa do Brasil, ficar o tema ser ele, não a vitória em si. Foi muito ruim. Como flamenguista, né, como rubro-negro, a gente fica muito chateado, né, porque tirou o brilho de uma coisa coletiva para ser uma coisa individual. Isso é muito ruim. Em relação a ajudar ou não ajudar a política, cara, nunca se deu tanta entrevista o presidente Landim, né? E nem é ele que é o candidato é o Rodrigo Dunst. Ele faz parte da chapa, né? Ele tá promovendo ali talvez um sucessor, mas assim, como dá entrevista, né? Rapaz, Queimou muito o filme com a torcida. Ainda existem aqueles que morrem de amores, que são pessoas que gostam mais do jogador do que do clube. Esses talvez virem casaca a partir do ano que vem. Se o Gabriel for mesmo para o Cruzeiro, eles compram uma camisa azul, né? Porque são gabizetes assim, incorrigíveis. Mas o cara que torce pelo time, pelo clube, muita gente já cansou. Inclusive, você pode observar, lá em Belo Horizonte, quando veio o título da Copa do Brasil, o pessoal gritou, fica Gabigol.
No Maracanã, quarta-feira, não gritaram. Por quê? Depois o pessoal tomou conhecimento de tudo que ele falou, trazendo para si as atenções, depois de uma conquista de um título fora de casa contra o Atlético Mineiro. Um título conquistado de forma incontestável. Poderia ter sido até uma goleada, não fosse a bela atuação do Everson, do goleiro. Então, o filme dele está queimado, cara. Eles estão tentando dialogar para quê? Tenta apaziguar minimamente, coloca na delegação, isso tem que ser definido até amanhã de manhã, provavelmente hoje, e leva ele lá para Cuiabá para não deixar o cara aqui de folga passeando. Basicamente é isso, que ele continua recebendo salário direitinho do Flamengo, tem contrato até o dia 31 de dezembro. O Arnaldo, técnico é péssimo, né? Oi? O técnico é péssimo, essa conjuntura toda, de levar o cara na delegação só para dar castigo, né? Para tudo, para o ambiente, né? Para o técnico recém-empossado, para o Felipe Luiz, é péssima essa decisão. Né? O técnico deveria ter tomado a postura de ele falar, comigo não joga mais. Acho eu. Eu acho que o técnico também tinha que se posicionar. Não dá... O Felipe Luiz, o início dele é excelente. Merece todos os elogios. Agora, ele tem que definir o que ele quer ser. Quer ser chefe dos caras ou brother? Uma coisa ou outra. As duas não dá, irmão. Define. Ou você vai ser chefe dos caras, o técnico é o chefe, não é? Ou você é brother. Não dá para ser brother. Você pode ser um cara de bom relacionamento com os jogadores, mas ele falou na coletiva de apresentação: tomarei decisões das quais os jogadores não vão gostar. E é isso. O Davi Luiz bater pênalti, não dá para entender. Ninguém entendeu. Por que ele bateu pênalti? Isso é um absurdo. Nunca foi batedor de pênalti. Bateu na final de Champions, sim, mas nunca foi batedor de pênalti. 5 cobranças, 3 ele errou, 2 ele acertou com bola rolando na carreira inteira. Não batia com bola rolando há 12 anos. 12 anos. Pô, brincadeira. Foi lá, bateu e perdeu. Tinha lá o menino, lá o Carrasco, que vinha batendo, querendo a bola para bater. E o Flamengo deixou de ganhar um jogo. Né? Poderia ter vencido se tivesse batido com o outro e vencido. Então, isso já está errado. Toda a situação que ele teve de paciência com o Gabriel, deu certo, que ele jogou bem contra o Atlético no Maracanã e fez 2 gols. Mas é claro que ali tinha uma questão ali de gostar do cara, serem amigos, porque ele não justificava as escalações seguidas. Ele entrava mal. Naquele dia deu certo. Bacana, legal. Mas o que eu quero dizer, não dá para ser brother. Então, e ele falou na coletiva. Gostaria que não acontecesse, Peraré não falou. O que aconteceu? Acho o quê? Que eles ficaram pulando amarelinha no vestiário, brincando no intervalo? Porque o tempo fechou no intervalo, porque ele ficou furioso quando soube que não ia ficar em campo, que ia entrar o Bruno Henrique. E o detalhe, a informação que eu obtive foi, se não fosse afastado, não jogaria contra o Atlético, ia jogar Bruno Henrique. Tá? 2 fontes do Flamengo me confirmaram. A decisão do Felipe era jogar com o Bruno Henrique, não com o Gabriel. Ele foi afastado, mas ele ficaria no banco. Por uma questão técnica. Não entrou, nem estou falando de disciplinar. Então, eu concordo com o Arnaldo. Acho que é ruim para o ambiente. Agora, o técnico tem que se posicionar também. E ele já tem tamanho para isso. A torcida gosta dele. Ele é um dos jogadores que a torcida idolatra pelos títulos conquistados de 19 em diante. Ele teve um ótimo começo. Sabe, já é hora de usar esse tamanho. Sabe, usar esse tamanho para falar, cara, obrigado aí, não dá, tchau, e seguir em frente. E os jogadores vão gostar, hein? Em sua maioria, vão achar ótimo. Eu não gostei nem um pouco. Eu não gostei nem um pouco da passada de pano que ele deu para o episódio, porque um cara que foi destratado como ele foi destratado pelo Gabigol, não pode passar pano. Né? Tinha que dizer no mínimo, olha, estou muito decepcionado, não conhecia esse lado do Gabriel, né? Porque eu só o tratei bem, não merecia esse tratamento dele. Mas o Felipe Luiz falou que não gostou, né, de ter ele gostaria de que após o título o assunto fosse o título e não toda a história do Gabigol, quando ele fez o pronunciamento. E o pronunciamento dele, na verdade, foi para tirar o corpo, para tirar ele daquela dividida, né? Deixa a diretoria ele, porque ele gosta do cara e porque assim ele vai preservar mais o elenco. Se ele entra numa dividida ali agora, aí beleza, aí afasta, cara, aí Gabigol volta para jogar os últimos jogos, aí fica aquele clima. Cara, o Felipe Luiz fez certo, não se mete nisso não, conversa pessoalmente, fala que não gostou e acabou. E como o Mauro acabou de falar, a notícia que seria o Bruno Henrique, nem ele jogaria, então a partir de agora joga o Bruno Henrique, entendeu? Ele não ter dito isso me passou uma imagem que eu não tenho dele, que é de uma certa hipocrisia. E não é bom. Não é bom para quem está começando. Tem que se firmar
e são os ossos do ofício. Né? Ô, Juca, quem já teve Oi. Só para lembrar, a entrevista que ele deu em 2021 na TNT, dizendo que ele e o Diego Ribas pediram para o Rafael Claus não expulsar o Rodinei, que estava no Internacional, depois que o Rodinei pisou no tornozelo dele, ia receber o cartão vermelho. Na entrevista, o Felipe Luiz fala que sabia que ele tinha pisado, sabia que ia ser expulso, que a expulsão era correta, e mesmo assim, porque o Rodinei é legal, é amigo, conhece a mulher, a filha, a família, não sei o quê, ele e o Diego, aquele jogo foi a decisão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou por 2-1 de virada, um jogo dificílimo. O Rodinei foi um personagem, que ele falha no primeiro gol, né? E depois ele é expulso. Quer dizer, aquilo é gravíssimo. Vocês já viram disso? É muito pior do questão do Rodrigo Caio, que o Arnaldo sempre lembra lá do Fair Play. Os dois jogadores, liderança do elenco, chegam para o juiz e falam: Claus, não expulsa, ele não fez por mal. Gente, não é amistoso, amigos do Felipe Luiz, amigos do Rodinei. Era um jogo que foi a decisão do campeonato. E dois jogadores pediram para o cara não ser expulso. Então, assim, tem que tirar esse espírito brother, tem que fazer um exorcismo, tirar do corpo. Mas aí, Mauro, e ser o quê? Técnico, aí eles podem ter sido maliciosos, queriam mantê-lo para ver se ele falhava de novo. Para ver se ele fazia. Exato. Isso. Ele falharia com toda certeza. É isso. Agora, vou passar para o Trajano, mas só completa, Arnaldo, sobre o que você estava falando sobre ser ruim para o Davi Luiz. Mas também é o fim do ano, peraí. Daqui a pouco, talvez na virada do ano, o Davi Luiz, treinador... Felipe Luiz, Davi Luiz passou por cima dele para bater Luiz, o pênalti. É um pouco dessa discussão que o Mauro está tendo, né? Um técnico em formação. É que dá a impressão agora que a direção do Flamengo, depois de 10 anos na sua saideira, está querendo mostrar autoridade em relação ao Gabigol. Já não adianta mais, gente. Então, tipo, afastar o cara de um jogo e levar ele para Cuiabá para castigo é alguma demonstração de gestão ou de autoridade? Não é. Né? E eu acho que, em vez de facilitar para o técnico, dificulta para o técnico, para o ambiente, para o resto dos jogadores. Né? Então, mas eu acho que esse desfecho, Marcos Braz e Gabigol, se merecem os dois, né? Os dois protagonistas dessa relação que foi tão próxima, depois teve aquele distanciamento e tudo mais. E eu acho que, para mim, aquela frase do Gabigol, ou as frases, as declarações pós-título, elas encerram, na prática, a passagem dele pelo Flamengo. E não tem mais que jogar ou entrar em campo ou viajar com a delegação e tal. É claro que os cuidados contratuais e jurídicos, de parte a parte, isso você pode pactuar. Olha, o cara vai ficar aqui, vai treinar desse jeito, vai treinar com esses jogadores, esses períodos, até acabar o contrato e beleza, mas castigo é viajar com a delegação por time, porque assim, a gente sabe como funciona o Flamengo, e o presidente está dando um monte de entrevista agora, né? E eu vi uma parte da entrevista do Landim sobre aquela questão da saída do Dorival, mais detalhes da saída do Dorival, lembrando, né? Por que eu estou puxando o Dorival? Porque o Dorival era o técnico do Flamengo, quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, depois tinha uma partezinha para encerrar a temporada. O Flamengo fez jogos ruins no Brasileiro, já vinha caído de produção e acabou não ficando o Dorival. E aqueles jogos finais do Brasileiro pesaram. E o Landim fala textualmente nessa entrevista, o Flamengo é assim, o jogo mais importante é o seguinte, não é porque ganhou um título. Então, assim, o jogo de Cuiabá é importante para o Flamengo. Os próximos jogos são importantes para o Flamengo. Né? O jogo de futebol, o resultado, e são importantes, sobretudo, para o Felipe Luiz continuar se afirmando. Então, quanto mais obstáculos conseguem colocar e nessa reta final de temporada, pior para o técnico que está recém-chegado. E vamos lembrar também que nessa época do Dorival aí, que eu estou rememorando, um dos idealizadores e líderes, e o Felipe Luiz também estava no grupo, hein? Mas um dos idealizadores, líderes daquela férias prolongadas, foi o Gabigol, né? A conclusão que a gente chega é que esse fim do Gabigol é muito triste, né? Fim dele no Flamengo, né? Não o fim de carreira, obviamente. Porque é muita confusão para pouco jogo, né? Poderia ter ficado aí uma semana desfrutando aí, tirando onda porque foi campeão da Copa do Brasil, dizendo que precisou jogar fazer só 2 gols em um jogo.
e ele não fez isso. Ele escolheu para ele toda essa polêmica, né? E agora tem que aprender a conviver com isso. Cabe agora o Felipe Luiz manter o profissionalismo, né? Jogar o que tem que jogar, e apesar aí de ficar descontente, né, com tudo que vem acontecendo, ganhar o máximo de pontos possível e também já preparar o time para o próximo ano. A gente vai ficando por aqui, eu te agradeço por você ter ficado. Deixa seu like e aproveita e se inscreve no nosso canal. Um abraço.